Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a boa notícia que o técnico Antônio Oliveira terá para este jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Jogo muito importante que pode virar essa chave do Leão Azul na competição nos jogos em Belém do Pará, na nossa casa. E aliás, cadê os ingressos? Galera aí perguntando, na expectativa pelos ingressos para este confronto contra a equipe goiana. Vamos também conversar sobre a situação do Leão Azul na tabela de classificação da Série B. Fala também um pouco mais sobre os detalhes do novo patrocinador azulino. E claro, conversar com vocês a respeito do diferencial do Clube do Remo para tentar chegar neste acesso depois de 33 anos à elite do futebol nacional. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube também siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre mais detalhes a respeito do novo patrocinador do Clube do Remo, né? O Remo fechou aí o patrocínio com a empresa Hidro, que é uma mineradora, né, lá da cidade de Barcarena, uma empresa gigantesca, até multinacional, né, e que explora esta região, que deixa Barcarena, né, como uma das cidades mais ricas aí do nosso estado. E o Clube do Remo que fechou esse patrocínio, nós demos detalhes no vídeo do meio-dia, e o Remo também soltou mais alguns detalhes sobre esse novo patrocínio, sobre essa parceria. É um patrocínio que vai olhar com carinho para as categorias de base do Clube do Remo, né? Quantas e quantas vezes nós já viemos aqui, já criticamos, já cobramos o clube por conta aí dessa falta de atenção à base, que às vezes, né, conta com o famoso patrocínio, ou seja, os pais dos atletas que tiram do próprio bolso para comprar alimento, para comprar passagem, para comprar uniforme, enfim, que são realmente os patrocinadores das divisões de base e, obviamente, né, dessa falta de visão do clube para um futuro mais longo, né? Ou seja, para você virar um clube formador. E às vezes falta esse incentivo lá na semente, né? Lá na raiz, que é justamente quando a garotada começa aí a vida no futebol. Sempre é importante começar desde cedo no futebol. Então, a Hidro vai apoiar o Clube do Remo nisso, tanto em Belém quanto também lá em Barcarena. E quem sabe, né, futuramente, tomara que isso dê certo, a empresa possa fazer investimentos também no nosso centro de treinamentos. Quem sabe com o name right lá em Outeiro, né? E com esses atletas aí que tem essa captação, né, tanto por Belém como também em Barcarena, indo lá para o CT formar a nossa base e quem sabe futuramente o Remo vendendo jogadores e sendo um clube autossustentável. Muito interessante, inclusive, né? Essa ação, ela visa jovens aí de 6 a 16 anos, tanto em Belém como também em Barcarena, além, claro, de dar apoio em escolinhas, também com ações de cidadania, né? Não só jogar bola, mas também, obviamente, estudar, que é muito importante. Então, bem bacana esse projeto, a gente torce para que dê certo. A Hidro também fechou aí com o rival. Como eu falo para vocês, né, essa visão geralmente abrange Remo e Paysandu, mas se não partir também dos clubes uma ação para ir atrás das empresas, nada muda. Então tomara que tudo isso dê certo e, claro, o Clube do Remo também ganhe, né, futuramente, financeiramente falando, com a formação de jogadores, mas, claro, investindo também na sua estrutura. Galera, eu tô acompanhando aqui o jogo, nesse momento, entre Novo Horizontino e Ferroviária. Ferroviária e Novo Horizontino lá em Araraquara. E a Ferroviária de Araraquara está vencendo por 1-0 nesse momento. Resultado ótimo para o Leão Azul, porque mantém o Novo Horizontino atrás do Clube do Remo na classificação. Esse jogo hoje é o único da Série B e interessa demais ao Clube do Remo. Amanhã tem mais 2 jogos, né? Tem o jogo aí
do Atlético Goianiense contra o Avaí. O Avaí não pode vencer, senão ultrapassa o Remo. E tem Chapecoense e Atlético Paranaense. Para mim o empate é perfeito, porque segura a Chapecoense e segura também a equipe do Atlético Paranaense. Então são jogos desta rodada que ainda faltam para terminar. Por enquanto 1-0 para a Ferroviária. Logo no início do jogo, o goleiro do Novo Horizontino fez uma besteira gigantesca ali, cometeu o pênalti, e o Novo Horizontino que vai caindo pelas tabelas. Claro, o jogo não acabou, né? Mas, olha, mais um resultado negativo do Novo Horizontino, que por 2 anos seguidos lutou pelo acesso e parece que realmente está perdendo forças aí nessa disputa. Bom, uma notícia boa aí pro Fenômeno Azul é que o Antônio Oliveira vai ter todos os jogadores à disposição para este confronto contra a equipe do Atlético Goianiense. O Remo volta amanhã às atividades no Bamparabaenão e não vai ter nenhum desfalque, né? Ainda conta com a possibilidade da estreia do grego, o Panagiotis Taxides, e do retorno também do Caio Vinícius, né, que cumpriu o 3º cartão amarelo. Então são opções. O Cantígio deve retornar para esse jogo também contra o Atlético Goianiense. Ele que foi vetado pelo NASP, né, para fazer uma espécie ali de reequilíbrio muscular, e deve estar à disposição do português para este confronto do próximo sábado às 8h30 da noite. E todo mundo aí na expectativa, né? Cadê o início da venda dos ingressos? Bom, como eu falei para vocês, tudo isso está dependendo do famoso laudo lá do Corpo de Bombeiros, né? Hoje, o Corpo de Bombeiros, né, os órgãos de segurança, eles iam para o Baianão no fim da tarde para fazer essas vistorias. Já deve ter o resultado, obviamente, né, pro Remo aí. E o Remo já deve saber a capacidade e deve liberar aí nas próximas horas o check-in para o sócio torcedor. Inclusive a informação que eu recebi era que iriam liberar esse check-in pela manhã. Aguardaram com certeza por conta desse laudo aí do Corpo de Bombeiros. E obviamente que deve iniciar amanhã também a venda dos ingressos. Lembrando, tá? A informação que chegou para mim é que apenas serão ingressos online, tá? Nada de ingresso aí físico. Cuidado com cambista, cuidado com falsificador de ingresso aí, né? Com golpista. Apenas no site ali que o Clube do Remo estará disponibilizando a venda. Então, muita gente atenta. Fiz até uma brincadeira lá no Instagram, né, para saber se a galera estava atenta realmente. Aí eu coloquei lá, ingressos disponíveis, Remo e Ferroviário. O pessoal nem prestou atenção no escudo da Ferroviária, nem sabia qual era o adversário. O pessoal só quer saber do jogo, né? Mas o Baenão vai ser pequeno sábado. E quem sabe, né, o Baenão possa ser essa chave, né? Virada de chave aí para o Clube do Remo. O Remo que ano passado, por exemplo... Eu vou citar o ano passado em 2 situações agora, tá? Ano passado, o Remo estava jogando no Bamparabaenão. Estava tendo resultados horríveis. Inclusive, a estreia do Rodrigo Santana foi contra o São Bernardo aqui em Belém, né? Ele estreou fora contra o Sampaio, e em Belém estreou contra o São Bernardo, e o Remo perdeu por 1-0. Aquele gol de contra-ataque, um gol até injusto. O Remo jogava bem naquele dia e acabou perdendo, né? Jogo lá que teve aquela confusão, voou assento na cabeça de policial e tudo mais. Depois daquele jogo, o Remo foi jogar no Mangueirão, e o Remo engatou uma sequência de vitórias e ele acabou conquistando o acesso. Infelizmente, o Mangueirão nos últimos jogos com o Antônio Oliveira não vem sendo aí eficaz, né, na nossa campanha. E em jogos no Baianão, o Remo, que tem essa postura ofensiva no campeonato, né, um time que consegue até criar as oportunidades jogando em Belém, mas tem dificuldade principalmente na finalização. O Baianão ele vai ser muito importante para esse sufoco ao adversário, para que o torcedor também jogue junto, né? E entenda que ele pode ajudar dessa forma. É claro que os adversários vão chegar aqui, vão colocar o ônibus na frente do gol, vão fechar a casinha, mas o Remo vai precisar sufocar o adversário, e o Bamparabaenão lotado pode ser uma chave aí importante, né? Uma arma importante para o Remo ir em busca dessas vitórias que tanto necessita. É muito importante uma sequência de vitórias. Ano passado, inclusive, o Remo teve muitas derrotas. Acho que o Remo teve 9 derrotas, se não me engano, 8 derrotas na primeira fase da Série C. Só que o Remo venceu muitos jogos. Se eu não me engano, o Remo venceu 10 jogos ano passado, ou foram 8, 9 jogos. E empatou só 1 ou 2 jogos o Remo empatou. O Remo empatou 2 jogos só, contra a Tombense e contra a equipe do São José. Venceu 9 e perdeu 8, uma coisa assim. E no final das contas, o número de vitórias iria já ajudar o Clube do Remo em uma questão de critério de desempate. Acabou que não precisou, o Remo passou com 26, se não me engano o nono colocado ficou com 25.
Entretanto, esse ano a gente tem poucas vitórias, a gente tem muito empate. Então voltar a vencer pode ser muito importante, pode ser a chave para a gente conquistar o acesso. Vitória, pessoal, por quê? Nós hoje com 9 vitórias, o quarto colocado com 12, mesmo que a gente vença a próxima partida e o quarto colocado perca, nós não entraremos nesse G4. Então ano passado, a arrancada com o Rodrigo Santana foi muito importante, porque o Remo vencia mais jogos do que empatava. E é um critério muito importante, até porque você soma 3 pontos. Você soma 3 pontos. Então, que o Baenão seja a nossa arma. O próprio Antônio Oliveira falou sobre isso, né? Que eu já trabalho aqui durante a semana, então quem sabe agora como caldeirão aqui o torcedor consiga ajudar, mas o torcedor também, ele vai estar lá apoiando, mas ele quer que a coisa seja feita da maneira correta, para que no fim do jogo o Remo consiga bons resultados. Então, é um jogo fundamental, não dá para pensar nos próximos jogos sem vencer a equipe do Atlético Goianiense, e é muito importante que o Remo tenha essa sequência de vitórias. Se o Remo ter essa sequência de vitórias, dificilmente vão tirar o acesso da gente. Mas é preciso ter essa sequência, porque hoje o Remo não pratica um bom futebol, mas vem sendo ajudado pelos resultados, né, dos adversários e também até com a sorte que a gente vem contando em alguns jogos, especialmente fora de casa. Mas nós precisamos da regularidade no resultado e quem sabe melhorar o nosso futebol também nessa reta final de Série B. Por isso que eu também cobro dos atletas, porque os atletas se entreguem mais, tenham um pouco mais de concentração, entendam melhor o jogo. E em casa, irmão, o resultado tem que ser inegociável. E sábado o torcedor do Remo vai fazer a parte dele mais uma vez, como já vem fazendo em vários jogos da Série B. É isso, galera, eu vou ficando por aqui mais uma vez neste conteúdo. Não esquece de deixar o like, é muito importante, de verificar a tua inscrição aqui no canal, de compartilhar com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!